Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma nova live em nossa casa. É um mês muito importante para todos nós, os tarefeiros, os frequentadores da casa, que é o mês de aniversário. Nosso patrono e nosso mentor, foi dito no domingo, Francisco de Assis. Nós comemoramos o aniversário no dia 4, com a Enir Sattler, com o tema Jesus, Modelo e Guia. Então, hoje teremos uma nova convidada para a nossa segunda palestra do mês de outubro, que é a Lígia Regina Velani. Ela é de Brasília, ela é da Comunhão Espírita de Brasília. Eu vou dizer como eu a convidei. Eu assisti uma live da Lígia no Centro Amor e Caridade, aqui de Petrópolis, com o Antônio, e gostei, adorei a palestra dela, a live dela, e tão logo acabou a palestra, a live, eu corri para o Facebook e solicitei a amizade da Lígia, e ela aceitou de pronto. Fui eu para o Mensage e passei uma mensagem convidando a Lígia para fazer parte da comemoração da nossa casa do mês de outubro. E ela foi muito solícita ao meu convite, muito carinhosa, e hoje vocês irão conhecê-la, que eu já conheci, já tive o prazer de assisti-la. Ela é uma excelente palestrante, e vocês depois deixem o seu like, deixem o seu comentário, porque eu só vou assistir, só vou ler depois. Então, sejam bem-vindos, gratidão à presença de todos nesta noite, junto de nós, assistirmos a Lígia. E agora nós temos como mediadora, que não está aparecendo aqui, a Enir Sattler, que está nos auxiliando. Depois ela vai entrar para fazer a prece. E eu vou fazer uma leitura. Eu procurei nos meus livros um tema que fosse antônimo da irritabilidade. Um dos antônimos da irritabilidade. E eu achei esse. Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu ia fazer um tema, mas eu deixei para a Lígia, porque aqui também tem podando irritações. Mas eu escolhi serenidade e paciência, que são dois antônimos da irritabilidade. Então, vamos compartilhar nesta noite desta leitura. No sentido de serenidade e paciência, é o título. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredita no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros, a fim de aperfeiçoar-nos. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. Pelos erros alheios, que claramente nos preocupam, examinemos os nossos com a sincera resolução de corrigi-los. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que, através dele, é que atingiremos a promoção justa
na escala de valores da vida. Nunca nos esqueçamos de que a eficiência não se harmoniza com a pressa, mas não será vista sem apoio da diligência. Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal, todas as vezes em que o mal nos procure. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontra. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faz em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. E assim eu passo a palavra para a nossa irmã Eni, que vai proferir a prece da noite. Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, meus bondosos amigos espirituais, nossos protetores, nossos mentores, que estão sempre nos protegendo, nos guiando pelo caminho do bem, a nossa eterna gratidão por aqui estarmos unidos essa noite, em direção ao amor, à paz universal. Gratidão, Senhor, por estarmos encarnados nesse planeta tão lindo. Gratidão também, Senhor, por todas as provas e expiações, pois que hoje compreendemos que elas são importantes para a nossa evolução espiritual. Que a nossa prece, Senhor, possa, unida a tantas outras, envolver esse planeta de paz, de amor, reforçando nos corações de cada um de nós a esperança em dias melhores. Olhai também pelo movimento espírita petropolitano, pelo movimento espírita do Brasil, e amparai a nossa irmã que fará uso da palavra esta noite, que ela possa, Senhor, passar para nós, dividir um pouco dos seus conhecimentos para conosco, acalentando os nossos corações. Gratidão também pela participação da nossa irmã Lígia. E que a tua paz e o teu amor permaneça entre todos nós, hoje, agora e sempre. Gratidão. Muito obrigada. Amém. Com a palavra, Lígia. Obrigada. Eu que agradeço, que assim seja. Boa noite, que alegria estar com vocês. Quando eu recebi o convite da irmã, fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de estar junto com irmãos tão distantes, né? Através dos fios invisíveis do sistema de comunicação. Eu acho que hoje a gente experimenta uma experiência tão nova, né? Embora estejamos longe, nós estamos perto. Porque esse tema, né? Quando ela me perguntou o tema, nós temos observado, com essa sensibilidade da vida, como que está o panorama no mundo interno e no mundo externo, né? E esse contexto de irritabilidade, impaciência, intolerância, esse nervosismo que aflora os nossos ânimos, não é de hoje, né? A gente fala em tempos de irritabilidade, mas a humanidade já foi muito mais irritada, né? Muito mais voraz e violenta, embora ela ainda continue. Eu tenho meditado com Jesus para tentar entender, né? Tantos episódios que a gente assiste, observa, às vezes até presencie, né? E por questões tão pequenas, uma situação é levada ao extremo, sendo que, no entanto, ela podia ser mediada ou manejada de uma outra forma. E para começar a nossa conversa, a gente vai em Jesus, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, de 38 a 42. O que disse Jesus sobre isso, né? Quando ele conversava com os discípulos e falava sobre as coisas da vida. E Jesus disse assim, nesse capítulo:
Tendo aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu vos digo, para não resistirdes ao mal, que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer andar 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Mateus capítulo 5. Então, quando ele chega e fala, se alguém vos bate na face direita, apresentar também a esquerda, é uma moral estranha. Porque ele começa dizendo, tendes aprendido o que foi dito. Dito por quem? Na lei de Moisés, a lei mosaica. Olho por olho, dente por dente, também chamada da lei de Talião, que é uma lei antiga, que veio lá da época do Código de Hammurabi. Só que essa noção de justiça, ainda em Moisés, já estava mais avançada. Porque antes dessa lei mosaica, não existia parâmetro. Então, quando alguém roubava uma ovelha do seu vizinho, aquele que se sentiu ofendido ia, ele roubava o rebanho todo. Não existia uma medida. Então, tanto na lei civil, que são as mais de 600 leis da Torá, e também nas 10 leis divinas que compõem a lei mosaica, Moisés tentou organizar a sociedade nessa caminhada de 40 anos no deserto. Só que com Jesus as coisas modificaram, porque ainda nós estamos na lei de causa e efeito, que é a lei que rege o universo, lei de causa e consequência. Só que de uma outra perspectiva, que é a perspectiva do amor, a perspectiva do Cristo. Qual que é a diferença que a gente sente aí? Na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, a vingança era legitimada. Ela era autenticada pela própria lei. Com Jesus, o perdão passa a ter autenticidade, porque aí você rompe aquele ciclo de causa, consequência, vingança, causa, consequência e vingança. Mas o que tem a ver isso com irritabilidade? Isso está ligado à nossa noção de pertencimento, de propriedade, de segurança. E quando eu falo isso, não é só da vida material, mas do simples fato de existir, da minha integridade enquanto existência. Daí, o que acontece no meu conjunto neural, no nosso sistema neural? Quando o ser humano ele é ameaçado, quando nós nos sentimos ameaçados, tanto de uma forma real quanto de uma forma simbólica, como que é simbólica? Quando o nosso emocional está ameaçado, quando não existe uma ameaça de agressão física, mas existe uma perspectiva de frustração, de ameaça às minhas vontades, aos meus objetivos, aos meus desejos. Qual é o nosso impulso? A defesa. A defesa das minhas ideias, a defesa dos meus sentimentos, a defesa do meu território. Seja um território físico, material, a minha casa, a minha família, seja um território pessoal, que é esse território de existir, que é um território que a gente chama de simbólico, que é a nossa integridade. Quando a gente se sente ameaçado, a gente tem duas opções, que elas estão na natureza. Como que acontece quando os seres da natureza se sentem ameaçados? Ou eles lutam, ou eles fogem. É a luta ou fuga, não é verdade? E o que é a luta? É a resposta, é a agressão, é o retrucar. O que é a fuga? Eu não dou conta de lidar com essa situação, então eu me retiro do cenário, eu me retiro do ambiente. E a irritabilidade, onde fica nisso? Quando a gente se movimenta para dar uma resposta, como um comportamento ancestral, todo o nosso sistema límbico, há milhares de anos, foi preparado para isso. Então, aumenta o nosso
fluxo sanguíneo, aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta o nosso nível de atenção, a pupila dilata para que a gente possa observar melhor o ambiente. Então, todos esses movimentos fisiológicos, ancestrais, que desenvolvemos como espécie há milhares de anos, eles se movimentam dentro de nós para que a gente tenha condição de reagir. Reagir para se defender de alguma ameaça. Acontece que hoje, no mundo moderno, a gente na nossa sociedade, embora no mundo, nas tribos ainda existem ameaças tribais, mas na nossa sociedade a gente não tem mais a ameaça do animal ou da tribo invasora, que necessite de nós rearranjar toda essa quantidade de emocional, de sistema límbico, de hormônios, né, para que a gente possa reagir. Mas existe sim as ameaças emocionais, as ameaças simbólicas. E quando a gente se sente ameaçado? Quando a gente se sente fragilizado. Quando temos a noção da nossa fragilidade. Não temos o autoconhecimento trabalhado, não estamos abastecidos do nosso auto-amor, da tranquilidade e do equilíbrio que vem com essa percepção do autocuidado. Então, com essa vulnerabilidade, nós nos sentimos mais suscetíveis e, portanto, ficamos armados. Ficamos tensos, tensionados e o tempo todo preparados para a reação. Seja para uma discussão, seja para uma briga, seja para defender uma ideia, seja até sem motivo. Às vezes a gente nem sabe por que está irritado, mas todo o corpo está irritado. E o corpo, ele nos dá sinal. Ele vai sinalizando através de processos físicos. Observa como está a sua mandíbula, se ela está tensa. Observa o centro da sua sobrancelha, se ele está tensionado, se ele fica muito tensionado. Aqui nos ombros, o tempo todo está duro, a coluna dói, a cabeça dói, a gente sente um aperto. Tudo isso é o corpo falando, dando um diagnóstico do nosso estado emocional e mental, que tem a ver, obviamente, com a nossa condição espiritual. Percebe como a irritabilidade é muito mais profundo do que somente dizer eu estou irritada? E essa irritabilidade no tempo de hoje, e quando eu falo hoje, eu falo tanto século XXI, que veio a modernidade, a comunicação, a tecnologia, quanto esse período de pandemia que a gente está vivendo. O que exige de nós? Mais do que nunca. Para garantir um emprego, para garantir o trabalho, para garantir a paz, a saúde. Atenção. Nós estamos tendo que estar o tempo todo atentos. Atento à rede social, atento a uma ligação do trabalho, atento aos filhos, atento ao marido, atento ao chefe, atento às pessoas na rua. A atenção o tempo todo ligada. E o corpo não descansa. O corpo não relaxa. E o que acontece quando eu estou necessitando e quando eu estou requisitando muito foco atencional do meu cérebro? Como qualquer outro sistema, ele estressa. O que é o estresse? É quando a tensão é superior à capacidade do sistema. Então, como a nossa tensão ela está muito elevada, os nossos sistemas físicos, psíquicos, emocionais estão estressados. E daí vem a teoria do estresse, que fala justamente disso. Do quanto o nosso sistema interno está sobrecarregado por informações que a gente não consegue filtrar. Porque a gente acha que tudo é importante. E a gente não está conseguindo ter a dimensão do que realmente importa em nossa vida. Para poder filtrar e selecionar aquilo que é positivo e nos faz bem. E aí a gente fica tão envolvido com a vida material, ligados no piloto automático, numa postura reativa, que a gente entra lá na lei de Talião do olho por olho, dente por dente. O tempo todo eu estou reativa, porque eu não consigo parar, silenciar, respirar e fazer a minha prece. Para voltar ao meu centro, para voltar ao meu equilíbrio. E ter a saúde mental e emocional para continuar lidando com os desafios da vida.
E essa falta de cuidado com o aspecto emocional, que é o que Jesus orientou nos 3 anos de missão, nos trazendo a boa nova como um roteiro de vida, um tratado de saúde mental, emocional e física, nos auxiliando a lidar com os problemas de hoje, há 2000 anos atrás. Olha que lindo isso. Quando a gente começa a se dar conta de que nós estamos nos movimentando para não chegar em lugar nenhum, e que cada dia nós estamos mais perdidos de nós mesmos, a gente vai percebendo através das doenças físicas e das doenças emocionais, que são alertas, que são sinalizações de que essa trajetória que nós estamos escolhendo não é a trajetória que nos leva ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é um lugar, é um estado de espírito, caracterizado por paz, equilíbrio, felicidade, harmonia. Tudo que Jesus exemplificou na sua existência, na sua experiência junto conosco. Nesses tempos que nós vivemos, irritáveis, tensos, estressados, é tempo de reflexão, é tempo de reforma íntima. E é curioso como o mecanismo da sabedoria divina veio nos trazer para o eixo, através de uma pandemia, nos constrangendo ao silêncio dentro de casa. Agora a gente já está saindo, as pessoas já estão se movimentando novamente, mas nós passamos por esse período de resguardo, né? De estar consigo mesmo, de estar com a família, de ficar quieto, de fazer silêncio e olhar para dentro e se ouvir. Mas nós perdemos tanto essa habilidade de nos ouvir que nós estamos o tempo todo com o foco atencional para fora, porque está acontecendo no celular, intoxicados pelas redes sociais, que entra hoje dentro do panorama de saúde mental como mais uma droga. Então a gente tem o vício do álcool, a gente tem o vício do cigarro, a gente tem o vício dos jogos, a gente tem o vício das redes sociais, que é tão tóxico quanto qualquer outra droga. E por que é tóxico? Porque gera dependência, dependência psíquica. E você não consegue movimentar a sua vida sem essas redes sociais, sem a tecnologia. Então a gente se torna escravo. E essa escravidão também gera uma tensão e irritabilidade, porque a gente não consegue sentir saciedade. Nós não nos sentimos saciados. E essa sensação de vazio, porque não é saciado, leva a outros diagnósticos, como depressão, ansiedade, angústia. E aí a gente está entrando num circuito totalmente patológico na sociedade. E é por isso que hoje eu venho convidar você a parar um pouquinho para pensar nessas coisas e olhar para a própria vida e fazer um diagnóstico de si mesmo. Para onde eu estou caminhando? Quais são as prioridades nessa minha existência? Qual a evolução eu estou empenhando? Porque aí a gente vê com a doutrina espírita e com o próprio evangelho que a existência física é só uma experiência, que o objetivo é a evolução do espírito, que a existência física material está a serviço da evolução espiritual e que ela é passageira, ela vai deixar de existir. Mas nós continuaremos no infinito, uma eternidade como espírito. Como diz Kardec, nascer, viver, morrer e ainda renascer, progredir sempre, essa é a lei. Eu concordando ou não concordando, acreditando ou não acreditando, é a lei divina. E por que Jesus nos orienta, então, a fazer diferente do que Moisés tinha orientado? Ao invés do olho por olho, dente por dente, se alguém te bate numa face, também ofereça outra. É muito difícil isso, né? É muito complicado, porque a gente vem de uma ancestralidade reativa, de uma falta de silêncio interno, uma dificuldade de assimilar aquela situação agressiva que eu estou vivendo. E aí a gente coloca
o próprio eu na posição de vítima. E agora eu quero que você preste bastante atenção nesse pedaço da reflexão. A gente se coloca diante da agressividade que experienciamos na posição de vítima, de vitimismo. Mas o que eu gostaria de questionar hoje com você é: Deus erra? A justiça divina erra? Jamais. Deus nunca erra. A percepção de justiça no mundo é imperfeita e falível como o homem o é, por conta de o homem ser ainda imperfeito e falível. Contudo, como Deus, a justiça que paira sobre o universo é amor e perfeição. Então, ainda que eu conviva e vivencie uma situação que para o mundo é uma situação de injustiça, e eu me sinta no direito da vingança e da irritabilidade, dentro do panorama da lei divina, do campo espiritual que eu vibro e atraio, aquela situação está dentro da lei, ainda que eu não compreenda. Isso que eu estou trazendo hoje para reflexão é bastante profundo, porque é preciso um olhar claro, capaz de visualizar além da realidade material. Quando a gente estuda as obras de André Luiz, a série chamada Série André Luiz, a gente vai conseguindo entender esse fenômeno de causa e efeito. E olha que interessante, em várias tradições, essa lei que é eterna e divina, ela é representada. Se a gente vai lá para o hinduísmo, no Bhagavad Gita, a gente vai ver eles falarem da roda de Sansara, né? Que é a lei do karma. A gente usa a palavra karma, mas a palavra karma não vem da tradição hebraica, nem do cristianismo. Ela vem lá do Oriente, da região da Índia, ela vem do hinduísmo. E quer dizer, o karma quer dizer causa e efeito. Toda ação tem uma consequência. E a roda de Sansara é quando estamos aprisionados nessa causa e consequência e não conseguimos romper esse padrão, que é o padrão que Moisés, lá no Egito, também classificou como olho por olho, dente por dente. Quando a gente fica preso a esse circuito de realiza, se vinga novamente e nunca sai do circuito. Jesus veio nos orientar que a lei existe, mas é preciso transformá-la para o bem. Ao invés de reagir para o mal, eu transformo o circuito da lei e dou um salto na frequência evolutiva. Ao invés de rebater a tapa, eu ofereço outra face. O que é oferecer outra face? É romper o ciclo de violência. E esse ciclo de violência, como eu disse para vocês, que a gente acredita que é uma injustiça que nós sofremos e nos sentimos vítima, na verdade, nós mesmos projetamos. Eita, exatamente. Nós projetamos a nossa realidade exterior. Conforme pensamos, assim será. Livro dos Espíritos está lá. O nosso pensamento plasma a realidade. Então, se a frequência que eu vibro, tanto no plano consciente quanto no inconsciente, está relacionada a comportamentos de orgulho, de vaidade e de violência, o panorama que eu vou projetar na minha realidade é o mesmo do meu interior. Para que eu mude a minha realidade e a transforme numa realidade de paz, harmonia, alegria, bem-estar, tudo aquilo que eu desejo, eu preciso transformar aqui dentro. Eu preciso renovar o meu íntimo, o meu espírito, estar pacificado com a minha consciência, porque a minha própria consciência vai passar a plasmar na realidade do cotidiano os cenários pacificados que eu estou vivendo dentro de mim. E, portanto, ninguém é vítima. Nós não somos vítimas de nada. Nós somos autores da nossa história. Só que qual é o problema que a gente tem dificuldade de entender? É que essa história não começou no berço. Essa história não começou no dia da sua certidão de nascimento. Essa história começou há milênios, porque é a história do espírito.
não a história dessa identidade física. E o espírito teve um começo, mas segundo aprendemos, rumo para a eternidade, ao encontro do divino, que é a fusão com o todo, que é o amor de Deus. Como a gente sabe disso? Jesus que diz: eu e o Pai somos um. Quem quiser chegar ao Pai, siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que a gente possa se sentir identificado com Cristo, identificado, portanto, com o pensamento divino, existe uma trajetória de evolução. E essa evolução, ela perpassa a pacificação com a própria consciência. E como eu pacifico com a minha consciência? Está no Evangelho. Caridade, caridade, caridade. Sem cessar, sem restrição, sem limite. Caridade. Mas qual caridade? Aquela do Paulo. Aquela que ele escreveu para a comunidade de Corinto, na primeira carta que ele mandou lá no capítulo 13. E olha que a comunidade de Corinto era uma comunidade a mais complicada que Paulo cuidava. E quando a gente lê Paulo e Estevão e descobre que as cartas que Paulo escrevia eram inspiradas pelo próprio Jesus, a gente vai entender a dimensão da caridade, que é esse sentimento que a gente trabalha no cotidiano. E que a gente deturpou muito com a visão materialista e capitalista. Porque a caridade não está ligada aos bens materiais. Ela é um atributo do espírito. Olha que lindo. A caridade é um atributo do espírito, a ser desenvolvida e aprimorada através do exercício. Então, ninguém se torna caridoso da noite por dia. É um exercício. Nesse evangelho, Jesus nos dá a metodologia desse exercício. Se alguém te chama para demandar convosco 1000 passos, anda 2000. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandona também a vossa capa. Se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, não repelai aquele que quer vos tomar emprestado. Aí parece assim, né? Se a gente não olha com uma perspectiva mais atenta. Então Jesus quer fazer-nos tolos. Porque é um tolo, né? Aparentemente, na visão materialista, é um tolo. Quem tudo aceita e nada retruca, né? Quem não levanta a bandeira para defender o próprio ego, para defender-se de si mesmo. É um trabalho gigante que a gente precisa fazer dentro de nós para entender a profundidade disso. Porque Jesus não condena aqui a defesa do que é justo, do que é correto. Aqui está nos ensinando a trabalhar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Uma coisa é defender a justiça social, a realidade da justiça, e isso não é crime, isso é um dever, na verdade. O problema é levantarmos bandeira para o orgulho, para a vaidade, para que a gente se sobressaia numa discussão, para que impere a nossa opinião, a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Tal qual acontece com as crianças mimadas. Nós também continuamos trilhando a vida como adultos mimados, querendo que a nossa vontade se prevaleça, que o nosso desejo se sobreponha. E quando nos sentimos frustrados, contrariados, nós não sabemos manejar essa frustração e nos tornamos agressivos e irritáveis. Se o nosso espírito pudesse ser visto na realidade em que ele se apresenta, veríamos garras e dentes afiados como feras espirituais. Camufladas às vezes por um corpo aparentemente dócil, às vezes até mesmo um corpo franzino. Feras residem em corpos belos, espíritos vorazes e agressivos residem em corpos aparentemente doces. E espíritos brandos e pacíficos
às vezes se revestem de corpos que não transmitem essa impressão, mas é apenas a roupagem. Jesus diz: sede brandos e pacíficos, sede misericordiosos. Esse é o caminho. Não é fácil. Eu não sei para vocês, mas para mim é um trabalho muito árduo. É um trabalho muito difícil. E ele é cotidiano. E ele se apresenta pedagogicamente nas relações. E nas principais relações, que são as nossas relações familiares. É o território mais difícil da gente se aprimorar. Mas, por incrível que pareça, é o mais favorável. É ali que se reúnem todas as oportunidades de desenvolvimento dos atributos divinos que estão em nós, em semente, para ser germinar, para ser germinado, para brotar, para crescer, para dar frutos, como diz Jesus, 100 por um. Né? Cada semente dar mais de 100 frutos. E esse trabalho que a gente precisa fazer dentro de nós foi sinalizado no Evangelho. Como calar a irritabilidade, né? É um treino. Você vê, o atleta, quando ele vai trabalhar num campeonato, numa maratona, ele não vai para a maratona sem preparo. É o dia da prova, você não vai se preparar no dia da prova. Existe um treinamento anterior. Existe uma preparação com muito esforço e disciplina, para que no momento da prova eu tenha condições de vencer. Então, esse trabalho interno a gente faz no dia a dia, com a disciplina da prece, com o hábito de uma leitura edificante. O contato com o Evangelho vai trazendo transformação nas nossas vibrações espirituais. As palavras de Jesus possuem uma frequência de verdade sintonizada com o divino. Quando a gente traz para o nosso psiquismo os ensinamentos do Cristo, seja através dos 4 evangelhos, das cartas de Paulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que trazem para o nosso espírito a ideia do Evangelho, o contato com essas ideias vai alterando as nossas vibrações internas e calibrando o nosso psiquismo, o nosso emocional. Olha que maravilha! Então, esse contato com o Evangelho, a oração cotidiana, que é o silêncio, é ficar quieto, fazer silêncio, entrar em contato. Tem uma música, acho que é do Gilberto Gil, que eu amo muito. Eu já falei numa outra palestra, eu vou cantar, mas vocês não se assustam não, só para lembrar da música. Ele fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, tenho que apagar a luz, tenho que ficar a sós. É isso, é fazer o silêncio na alma, para despertar o divino que não está fora, que está dentro de nós. Vós sois deuses, disse Jesus. É esse silêncio cotidiano, a oração. E não só a leitura do Evangelho. Fazer essa leitura reverberar no cotidiano e nos constranger. Para transformar a alma, o Evangelho tem que nos constranger. E esse constrangimento é que nos impulsiona para a mudança, para nos tornar melhor, nos tirar daquele lugar de animais brutos e agressivos para um lugar de pacíficos e mansos. Mas não mansos apáticos, mas é a mansidão que trabalha pelo bem comum, sem agredir o próximo, sem violência, vivendo e vibrando na paz. Gente, a gente tem muito trabalho. E é por isso que a gente vem encadernando, né? Eu falo, são várias encadernações, para que a cada existência a gente consegue um parágrafo no nosso grande livro da vida. Já é um ganho muito grande. A gente conseguir resgatar com a própria consciência tanta lambança que a gente fez no passado, tanto prejuízo que a gente causou para o nosso semelhante, que a gente causou para a natureza, para os animais, porque isso também não fica impune. Nós, como consciência mais elevada no planeta, na perspectiva das espécies,
Nós somos responsáveis por todas as outras espécies do reino da natureza. A quem muito foi dado, tanto mais será cobrado. Somos responsáveis pelo uso da água. Somos responsáveis pelo desperdício. Somos responsáveis pelos animais. Somos responsáveis pela natureza, sim. Todo maltrato, todo descuido, toda negligência também é gravada no nosso perispírito. A nossa responsabilidade aqui é grande. Nós temos, sim, responsabilidade diante da vida. Deus nos deu essa natureza linda e maravilhosa para que, trabalhando, possamos ter dela o nosso conforto, o nosso sustento, o nosso desenvolvimento e o progresso material, que vai nos trazer condições de aprimorar outros conhecimentos. Porque se antes precisávamos caçar, matar, acender a fogueira e ter todo esse trabalho de sobrevivência, hoje a gente tem a geladeira e o fogão. E aí o tempo que a gente usava para caçar, a gente está usando para estudar, para trabalhar, para aprimorar o intelecto, aprimorar o emocional, através do desenvolvimento das artes, do culto do bom, do culto do belo. Estamos aprimorando e nos desenvolvendo, nos refinando como espécie, graças ao conhecimento tecnológico e da natureza e o domínio que temos do reino da natureza. Só que esse domínio ele tem um preço, ele tem que vir com sustentabilidade. Quem diria que em espiritismo a gente falaria de sustentabilidade, meio ambiente? É um tema, é tudo do evangelho, é o cuidar, é o amor, é o carinho, é se sentir parte desta terra, se sentir junto com os nossos irmãos. Na África eles têm um termo que é muito lindo, chama Ubuntu. Todos somos um. E embora cada um de nós sejamos uma individualidade, uma expressão da centelha divina evoluindo para a eternidade, todos estamos conectados no fluido cósmico universal, do qual emite o pensamento de Deus, que é o puro amor. E é por isso que todos somos ligados. Todos os meus pensamentos de amor ou de rancor, de ódio ou de bondade, são emitidos para o meio e ficam na frequência. E eles atraem a mesma frequência de volta para mim, na mesma intensidade. É a lei de física, é a lei de Newton, não é? Que não é também outra que não seja a lei de causa e efeito, que falou também um ser chamado Hermes Trismegisto, olha só, 2.600 anos antes de Cristo, lá no Antigo Egito, que são as leis herméticas, né? Quando a gente começa a estudar um pouquinho do conhecimento egípcio, a gente vê que são as escolas que o próprio Moisés cursou, e depois de onde extrai o evangelho de Jesus a partir da lei hebraica e da tradição hebraica, que é o refinamento do conhecimento da lei de Deus, que está de mão beijada para nós no evangelho de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Façai ao próximo o que você quer que vos façam, e não façai ao teu próximo o que você não quer que vos faça. Eis a lei e os profetas. O treino é esse. A diretriz, o panorama é esse aí, está deixado por Jesus. Porque enquanto nós não compreendermos que o nosso amanhã é construído hoje, e ele é escrito pelas nossas mãos, no uso que fazemos do livre-arbítrio, nós não vamos conseguir experimentar o nosso maior desejo, que é ter tranquilidade na consciência, ter amor e alegria e felicidade no coração. Tudo isso tem um preço, que é o preço do trabalho. É uma construção. Ninguém pode fazer isso por você. Esse trabalho é todo seu, amorosamente seu, carinhosamente seu, dado por Deus, porque é do teu trabalho que vem o teu mérito, a tua conquista. E cada ser no mundo faz a sua própria história, portanto ninguém é igual, somos individualidades únicas. A ideia de comparação
é uma ideia equivocada. Talvez ela sirva apenas como parâmetro pedagógico. E a gente tem que se nivelar por cima. Se nivelar por Jesus, modelo e guia da humanidade. Eis o modelo e guia, o caminho que devemos seguir. É de um dia para o outro? Claro que não. A natureza não dá salto. Observai a natureza. Quanto tempo demora para uma semente pequenininha conseguir rasgar a terra e buscar o sol, enraizar-se para firmar-se no panorama do mundo material, mas sem deixar de buscar o sol para fazer a fotossíntese. E nós, espíritos, através da Mãe Terra, que é esse planeta lindo que nos acolhe, nos enraizarmos na gratidão e no trabalho, mas sempre com o pensamento no sol do amor de Deus, elevando a nossa espiritualidade, em busca de uma existência cada dia menos materializada e mais espiritualizada, nos desapegando das ilusões, dos equívocos, da vaidade, do orgulho, da ambição, que nos deixa prisioneiro e frágeis, e portanto irritáveis e impacientes, porque a gente não entende as coisas que estão acontecendo. É preciso subir uma oitava, né? Como a gente pega a teoria musical, sobe uma oitava. Todos os dias, busca vibrações mais altas através da prece. Por isso que a gente fala, elevemos o nosso pensamento a Jesus. Busquemos a vibração do Cristo. Pela leitura, pela prece, pelo trabalho constante. Não só o trabalho para fora, mas o trabalho para dentro. Esse doce e suave trabalho de reforma íntima, de transformação interior, para o nosso próprio benefício, para nós mesmos, para que a gente vai se tornando mais leve, mais suave, mais sutil. A vida vai ficando mais fácil. Os problemas continuam sendo os problemas. A família vai continuar sendo essa família, doida, maluca, problemática. Quem não tem uma família assim, é muito esquisito quem tem uma família muito normal. Mas mesmo com uma família muito maluca, muito barulhenta, toda cheia de conflitos, amigos estranhos, pessoas esquisitas, tal qual nós somos também, a forma de lidar com essa situação não muda, porque a gente muda o olhar sobre as coisas. E se antes éramos reativos, impacientes, intolerantes, a gente passa a observar na miséria do outro a nossa própria miséria. A gente olha no outro sem julgar, sem condenar, compreendendo que o erro que ele comete talvez é cometido no passado, e passa a olhar o mundo com compaixão, com mais tolerância, com mais paciência. E a gente olha as coisas com outro olhar. E aquilo que nos abalava demais, já não abala tanto assim. É mais fácil de lidar. O pensamento fica mais claro. Eu consigo olhar para o problema com mais lucidez, mais bom senso. Aí a gente lembra do Kardec, que é o bom senso encarnado. E analiso a situação a partir de uma perspectiva de lucidez. Não de uma perspectiva vaidosa do ego, sentindo frustrado no meu interesse, no meu desejo, no meu ponto de vista exclusivista, mas a partir da perspectiva do todo, do que é o melhor para todos, do ponto de vista fraterno de olhar o olhar do outro a partir da perspectiva do outro. O nome disso é alteridade, né? É tolerância, é empatia. Aí eu consigo ter uma sociedade mais fraterna. Aí a gente começa a trabalhar a fraternidade. E para finalizar, a fraternidade, meus queridos irmãos, é o tom vibratório de um planeta de regeneração. É para onde a gente está caminhando. Mas a gente pode começar a exercitar agora, trabalhando para o Cristo, para elevar essa frequência, nos tornando mais fraternos. Para que o nosso planeta comece também a vibrar nessa frequência. O planeta Terra vibra na frequência psíquica dos seus habitantes, encarnados ou desencarnados. Nesse processo de transição, como qualquer área de fronteira,
mistura o velho e mistura o novo. E esse processo transitório é um processo confuso, de contrabando, de indecisão, de bagunça. Mas à medida que a gente vai saindo da fronteira, as coisas vão se tornando mais claras. O velho vai ficando para trás e vai dando mais corpo novo, que é uma sociedade de fraternidade. Mas nós estamos ainda nessa intensa transição. E é preciso colaborar com o planeta, trabalhando o nosso íntimo, nos tornando fraternos. Um planeta de regeneração não é um planeta perfeito, não é um planeta feliz, de felicidade plena. Quem são os mundos felizes? A gente vai chegar lá, mas ainda vai muitos anos. Vamos tentar trabalhar agora, a serviço do Cristo, a fraternidade em nós, para vivermos a fraternidade universal e cumprir a missão que nós abraçamos ao reencarnar nesse período, que é trabalhar como os trabalhadores da última hora. Ai, que alegria, coisa boa. Vamos junto, ninguém está sozinho. Estamos todos juntos e, como eu costumo brincar, vai regando que um dia brota. Devagarinho, um dia de cada vez, a gente vai conseguir. Que o nosso coração esteja pacificado com a nossa consciência. E com a nossa consciência amorosa e fraterna, vibre no mundo de uma maneira mais leve. Coisa boa. Muito obrigada, meus queridos irmãos. Esse é o recadinho dessa noite. Muita paz a todos. Quanta reflexão nesta noite. Esse tema, em tempos de irritabilidade, quando você me ofereceu, eu achei muito oportuno. Pela situação, como você mesmo abordou e relatou, do que estamos vivenciando neste momento, né? Foi muito bem abordado, muito bem passado por você, mas eu deixei para falar agora, também com muita propriedade, dentro da sua profissão de psicóloga e assistente social. Você conhece muito os sentimentos das pessoas. E você colocou para cada um de nós nesta noite uma grande reflexão, mas nos dando grandes subsídios para vencermos o homem velho e deixarmos aflorar o homem novo dentro do nosso ser, né? É vencer o ego e deixar aflorar o self, o eu superior. Só temos a te agradecer, Lígia. Eu que agradeço. Muito, por essa noite maravilhosa e abençoada, no mês do aniversário da Sociedade Beneficente Espírita, que completou no dia 4, 56 anos de existência. Uma casa que amamos muito. Mas essa noite, posso te dizer, sem medo de errar, você assumiu um compromisso sério com a SBE. De novamente ter o compromisso conosco de uma nova live. Será uma alegria para mim, eu agradeço. Saiba que eu vou te ligar, vou passar um zap e vou te agendar novamente. Como o Antônio disse que você já está agendada para o final do mês no Amor e Caridade. Já. Então, quem te assiste uma vez, ó, palmas para você. É amor à primeira vista, como eu senti. E muita emoção aflorou do meu coração, muita reflexão, porque todos nós temos que trabalhar, né? A nossa reforma íntima, vencer a nós mesmos, né? E só tenho a te agradecer, tá? Por estar nesta noite conosco e retornará, com certeza. Com certeza, se Deus quiser. Eu estou falando em nome, estou sendo porta-voz da nossa casa, que com certeza todos estão gostando dessa noite maravilhosa e abençoada. Que Francisco de Assis, nosso mentor, nosso patrono, nos abençoe hoje e sempre e abençoe a sua trajetória. Que você possa levar essa palavra
tão envolvente, com tanto conhecimento doutrinário, mas também com esse seu lado da psicologia, envolvendo a tantos corações que necessitam, como nós, de ouvirmos, termos um alerta de muita coisa que às vezes a gente não se toca, né? Mesmo estudando, tendo a teoria, na prática às vezes é muito difícil ser colocado. Mas cada palestra, cada live, cada estudo só nos incitam ao bem, a essa transformação moral, né? Vencendo a nós mesmos. E eu vou te pedir, porque também já te assisti na sua prece, pedir que você faça a prece final para encerrar essa noite, com fechamento de ouro, tá bom? Tá joia. Muito obrigada mesmo. Gratidão plena é toda minha pela oportunidade de servir. Então vamos continuar nessa frequência amorosa, essa frequência de lucidez que Jesus nos concede essa noite, porque é por Ele que aqui estamos, é para Ele que servimos, e é como instrumentos do trabalho no bem, não por mérito, mas por necessidade, que nos unimos num só coração, num só pensamento, buscando ouvir a voz de Deus, que vibra e reverbera no nosso íntimo, que essa voz, ela possa ser ouvida por nós, e que Jesus, Divino Mestre de nossas almas, que está sempre tão pertinho da gente, nos envolvendo, nos convidando, nos atraindo, que a sua voz amorosa seja para nós sedutora, mas é uma voz que nos convida ao trabalho, ao amor, à renúncia, à disciplina e ao bem constante. Ah, Mestre, nós só podemos te agradecer. Agradecer por toda a tua misericórdia diante das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Agradecer, Jesus, por todas as oportunidades que temos recebido, por acréscimo de vossa bondade. Agradecemos, Senhor, o teu Evangelho, a doutrina espírita, esse Brasil, essa pátria do cruzeiro, onde reencarnamos, mas também agradecer pelo teu Evangelho estar espalhado no mundo todo, e hoje pelos fios da comunicação, essa live, essa vibração, pode se estender em qualquer lugar do mundo, dos corações aflitos que nos escutam, os corações agoniados, ansiosos e sofridos. Eu te peço, Jesus, nessa noite, envolva a todos nessa vibração como um bálsamo que acalma, que tranquiliza, como um oásis no deserto que desdenta a sede dos viajores. Seja a tua luz essa noite, aquela gota d'água que abranda a brasa do nosso coração. Que fortalecidos na tua presença, amorosa e tranquila, possamos nos fortalecer para seguir a caminhada. Ninguém está sozinho. Abençoa, Jesus, todos os doentes do corpo e da alma, todos aqueles que se encontram nas estradas da vida sem o pão do corpo, sem o pão do espírito. E abençoa também, Jesus, aqueles que têm abundância do pão, para que possam repartir com quem não tem. Abençoe aqueles que sofrem, mas eu também te peço, Senhor, por todos aqueles que ainda fazem os outros sofrerem. São os doentes que precisam de médico. Que toda a violência do coração receba a tua presença nesta noite. E que possam aos poucos, abraçados pelo teu amor nessa frequência amorosa, ir abrandando toda a raiva, toda a irritação, toda a violência. E devagarinho, que a paz, a harmonia vibre em toda a terra. E nesse momento mentalizamos um halo de luz no planeta, trazendo paz, acalmando os corações dos humanos e dos animais,
das plantas e de todos os seres da evolução desse Deus maravilhoso. Sê conosco, Jesus, e ajuda-nos também a estar contigo. Muito obrigada, que assim seja. Muita emoção. Emir, participe aqui conosco da finalização dessa noite maravilhosa e abençoada. Gratidão a Emir, gratidão a Lígia, a todos os presentes que estão assistindo conosco até esse momento. E também gostaria de convidá-los para quinta-feira, dia 15, teremos como convidado Felipe Mascarenhas. Ele vai falar o tema Francisco de Assis. Gratidão, Lígia. Eu que agradeço. Seja bem-vinda sempre entre nós. Muito obrigada. Foi excelente, maravilhosa a sua live. Emocionante. Emocionante, muito envolvente. Foi, sim. Gratidão a todos também pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou te ouvindo, Lígia, foi maravilhoso. Obrigada pelo seu amor. Você exalou amor em cada palavra sua. É a parte mais importante da doutrina, é saber falar com amor. Muito obrigada, foi uma noite maravilhosa. Que Jesus continue em nossos corações, nos unindo para sempre. Muito obrigada. Agradeço. Obrigada a todos. Gratidão. Obrigada, gente. Tchau, tchau.